Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a equação de Euler-Lagrange. A gente vai começar estabelecendo o seguinte caso. Agora a nossa função f ela vai depender de y e de x, mas também da primeira derivada da função y, né, em relação a x, e, obviamente, da nossa variável x. A nosso funcional i, ele vai ter agora a seguinte dependência. Vai depender de y e da primeira derivada de y. Então estabelecemos aqui o caso que a gente vai estudar e vamos obter agora o nosso delta de i. Exatamente repetindo os cálculos que a gente fez na aula anterior, quando o nosso funcional tinha apenas uma única dependência, que era da função y. Então, primeiramente, a gente vai ter que o nosso d de i, né, na realidade o nosso delta de i, né, o nosso funcional, vai ser essa equação aqui. Da onde é que eu obtive essa equação? Né, que depende da primeira derivada de f em relação a y e da primeira derivada de f em relação a y'. De onde surge essa equação? A gente vai repetir exatamente, né, os mesmos cálculos que a gente fez para o funcional anterior. Meu delta de i, ele vai ser simplesmente o valor do meu funcional em y mais delta y, y' mais delta de y', menos o valor do funcional em y, y'. Então, eu vou deslocar o meu y e o meu delta de y', né, dessa quantidade aqui, delta de y e delta de y'. Ok? E eu vou pegar este integrando aqui, dessa primeira integral, e expandir em série de Taylor. Exatamente como a gente faz, né, para o primeiro, né, funcional, que depende só de y. A gente desloca de uma quantidade de ΔY, e aí depois, né, expande em série de Taylor. Só que agora a gente está fazendo a variação tanto em delta de y, quanto em delta de y'. Vamos expandir esse integrando aqui em série de Taylor. Fazendo essa expansão, eu vou ter o valor da função em y, y' e x, mais os termos de primeira ordem da expansão em série de Taylor, que dependem, obviamente, das primeiras derivadas. Vou ter ΔF, né, na realidade, df dy, ΔY, mais ΔF df dy', delta de y'. E vou ignorar os termos a partir da primeira ordem diante. Vou substituir este valor aqui que a gente descobriu lá no integrando para o nosso ΔI. Substituindo, eu vou ficar com esse termo aqui entre colchetes. Tá? Eu já percebo o seguinte, que essa integral aqui, que está negativa, vai cancelar com essa primeira parcela aqui, né, dessa nossa soma aqui no primeiro integrando. Né? Vou ficar com essa integral positiva entre x1 e x2, de f de y, y' e x, dx, e essa mesma integral, só que negativa, aqui na frente. Então, vou cortar esse termo com esse termo, ficando só com esses dois termos aqui dentro do colchete. Meu ΔI vai ser a integral de x1 a x2, desta primeira parcela, que depende da primeira derivada, df dy, delta de y, mais df dy', delta de y', dx. Eu estou integrando aqui em dx. Agora, o que a gente vai fazer para resolver essa integral aqui? A gente vai pegar esse segundo termo aqui, né, e desenvolver esse segundo termo. Vamos perceber que esse segundo termo aqui pode ser desenvolvido utilizando a integração por partes. Então, vamos pegar somente esse segundo termo aqui. Integral de x1 a x2, né, dessa primeira derivada de f em relação a y', delta de y' dx. Foi o que eu coloquei aqui abaixo. Pronto. Foi o que eu coloquei aqui abaixo. Desenvolvendo o segundo termo da integral, essa integral aqui, eu vou fazer o seguinte. Esse meu y', eu já sei que é a primeira derivada de y em relação a x. Então, vou só colocar aqui. df d de y', é o que está aqui. Delta de y', que é o mesmo que delta de dy dx. Ou seja, a primeira derivada em relação a x. De y em relação a x. Vezes dx que estava aqui fora. E aí eu vou alternar a ordem desses dois operadores.
o d dx vai ficar no lugar do delta, e o delta, né, vai ficar no lugar do d dx. É o que está aqui. Eu vou ter a integral de x1 a x2, df dy', de d dx, que veio para o lugar do delta, e delta y dx. Então, só troquei de ordem aqui, né, dos operadores delta e d dx. Então, eu vou fazer primeiro a aplicação do operador delta, depois eu calculo a derivada. Ok? E aí eu percebo o seguinte, que essa integral aqui pode ser solucionada através da técnica da integração por partes. A gente vai ver isso passo a passo. Mas o resultado dessa integração por partes, dessa integral aqui, vai ser df dy' delta y, indo de x1 a x2, que são os limites de integração, menos a integral de x1 a x2 de delta y, d dx, df dy' dx. Essa aqui é a solução, né, dessa integral aqui. Então vamos fazer a integração por partes dessa integral para obter essa solução. A gente sabe, né, lá da nossa disciplina de cálculo 1, que a regra da integração por partes é a seguinte. Eu vou ter uma integral nessa forma, u dv, e a solução dessa integral vai ser u vezes v menos a integral v du. Na nossa integral aqui, nessa nossa integral aqui, eu percebo o seguinte, que meu u é df dy'. Esse aqui é o valor de u. E quem é o meu dv? É justamente d dx delta y dx. Então aqui está meu u, aqui está o meu dv. Sabendo quem é u e quem é dv, eu posso saber quem é v e du. Então se u é df dy', meu dv é d dx delta y d de x. E aí eu posso fazer o seguinte, vamos derivar aqui u em relação a x, para obter o du. Eu vou ter que o meu du é d dx df d de y' dx. Esse aqui é o meu du. E o meu v vai ser dy. Como é que eu sei disso? Está aqui o dv, eu faço a integral de um lado e de outro, né, em relação a x. E aí eu vou ter o seguinte, integral de dv é o meu v, integral aqui da derivada em relação a x dx vai ser delta y. E aí eu fico que meu v é delta y. Então eu tenho todos os termos, eu tenho, só corrigir aqui, eu tenho u, dv, du e v, e aí eu substituo na regra da integração por partes. Então eu vou ter que essa integral df d de y' delta de y' dx, ela vai ser justamente meu df dy' delta de y, que é justamente o meu u vezes v. Isso aqui é u, isso aqui é v. Avaliado nos limites de integração, entre x1 a x2, menos a integral indo de x1 a x2 do meu v, delta y, du, que é essa derivada aqui, d dx, df, d de y' dx. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai eliminar esse primeiro termo, observando o seguinte, que como os pontos, né, P1 e P2, né, eles são fixos, eu vou ter o seguinte, que meu delta y, avaliado entre x1 e x2, é igual a zero. Por quê? Porque todas as funções, né, ali do nosso funcional, todas as funções y, elas vão se encontrar nos mesmos pontos em P1 e em P2. Como eles são fixos, eu vou ter que meu delta y para esses pontos é igual a zero. Então, delta y avaliado nesses limites é igual a zero. Isso vai eliminar esse primeiro termo, eu vou ficar só com esse termo aqui. Para que a gente possa entender isso aqui graficamente, vamos voltar lá para um desenho que eu mostrei para vocês na aula anterior. Esse desenho aqui. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, está aqui os nossos pontos P1 e P2. A gente observa que as funções elas se encontram em P1 e em P2. São justamente os limites x1 e x2. Como elas se encontram, né, eu tenho que meu delta y entre as funções é igual a zero. Diferente, por exemplo, entre pontos intermediários aqui. Aqui eu tenho valores diferentes de zero,
para ΔY entre x1 e x2. Mas nos pontos, né, o meu ΔY é igual a zero. E aí a gente pode voltar para o cálculo que a gente estava fazendo, né? E aí eu botei o seguinte. Esse primeiro termo vai ser eliminado, porque a gente já entendeu, né, que ΔY avaliado nesses limites é igual a zero. Vou ficar somente com esse termo aqui, né, dessa integral. E aí eu vou substituir de volta lá no meu ΔI, este termo aqui. Voltando lá para ΔI, né, ΔI era esse primeiro termo que ficou lá, e esse segundo termo que a gente utilizou a integração por partes. Então vai ficar esse termo menos aquele termo que a gente encontrou, que é justamente o que está aqui abaixo. Meu ΔI, avaliado entre os limites x1 e x2, vai ser justamente a primeira derivada, df dy, menos o termo que a gente encontrou, d dx, df dy', ΔY dx. Todos esses dois termos têm ΔY multiplicando, eu só coloquei aqui o ΔY para fora, aqui do lado do dx. E aí a gente pode avaliar a condição de extremo do funcional. Essa condição de extremo, a gente já sabe das aulas anteriores, que é ΔI igual a zero. Para que ΔI seja igual a zero, esse integrando tem que ser igual a zero, e aí eu fico com a equação de Euler-Lagrange. Esse integrando aqui igual a zero. d de f dy menos d dx, df d de y' igual a zero. Essa equação aqui é a equação de Euler-Lagrange. Essa equação ela foi obtida por Euler em 1744 e ela é conhecida como a equação de Euler-Lagrange, devido a ela ser a base da formulação lagrangiana da mecânica clássica, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Esta representa a condição de extremo para esse funcional I, onde, né, essa minha função f ela vai depender tanto da função y de x, quanto da primeira derivada da função, né, y. Então a gente vai ter uma dupla dependência, uma dependência, né, de f em relação a y e de f em relação à primeira derivada de y. Para esse tipo de dependência, né, a condição de extremo do funcional vai ser justamente a equação de Euler-Lagrange que a gente obteve agora. Ok? Então qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.